Ele foi artilheiro, polêmico, mestre em dar cabeçada nos outros, ídolo e protagonista de momentos inesquecíveis do futebol brasileiro. Uma figura autêntica, temida dentro de campo e amada fora dele. Hoje, vamos relembrar a trajetória de um dos maiores centroavantes da nossa história, Serginho Chulapa. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo com as grandes lendas do futebol brasileiro. Bora pra história! Carreira. Serginho Chulapa nasceu e cresceu no tradicional bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Desde muito jovem, o futebol já fazia parte da sua rotina. Aos 12 anos, começou a jogar em times de várzea da região, como o Cruz da Esperança e o Vasco da Gama. E foi justamente ali, na base da bola e da resistência, que encontrou um caminho para escapar das armadilhas da criminalidade que cercavam tantos jovens da periferia paulistana. Ainda na adolescência, tentou a sorte na Portuguesa. Chegou a ser aprovado, mas acabou dispensado dos juvenis em 1968. Entre um bico e outro como entregador de leite e ajudante da mãe, que colava etiquetas em cortinas e camisas, Serginho seguiu lutando. Em 1970, participou de uma peneira na Casa Verde, e sua atuação chamou a atenção do técnico dos juvenis do São Paulo, que não pensou duas vezes antes de levá-lo para o tricolor. Sua estreia no time profissional do São Paulo veio pelas mãos do lendário Tele Santana, em um amistoso contra o Bahia, no dia 6 de junho de 1973. Apenas 4 dias depois, marcou seu primeiro gol como profissional, no clássico contra o Corinthians. Ainda naquele ano, foi emprestado ao Marília para ganhar experiência, mas retornou em 1974, já com mais maturidade e confiança. Entre idas e vindas, Serginho se firmou como um dos maiores nomes da história do São Paulo. Entre 73 e 82, foram 330 partidas e impressionantes 250 gols marcados, o que faz dele até hoje o maior artilheiro da história do clube. No período, conquistou 3 campeonatos paulistas, em 75, 80 e 1981, e o histórico Campeonato Brasileiro de 1977. Não à toa, foi também artilheiro do Paulistão em 75, com 172 gols, 33 gols, e em 77, com incríveis 46 bolas na rede. Era nome certo para a Copa do Mundo de 1978. Chegou a ser convocado por Cláudio Coutinho para vestir a amarelinha, mas um episódio fora de campo mudou completamente seu destino. Serginho foi suspenso por 1 ano, após agredir um bandeirinha, e com isso, perdeu a chance de disputar aquele Mundial. Mas o destino lhe guardava outra oportunidade. Em 1982, ele voltou à seleção como reserva, mas ganhou a vaga de titular após a lesão de Careca, pouco antes da estreia. Mesmo com um estilo mais físico, que destoava do toque refinado daquela geração, marcou 2 gols. Um contra a Nova Zelândia e outro no clássico diante da Argentina. Apesar das críticas, sua entrega em campo foi inegável. Depois do Mundial, Serginho seguiu brilhando nos gramados brasileiros. Em 1983, chegou ao Santos já como veterano, mas com a mesma gana de sempre. Logo se identificou com o clube e viveria ali uma das fases mais marcantes da carreira. Sua estreia pelo Peixe foi em um amistoso no dia 19 de janeiro daquele ano, contra o América. Ainda em 83, ajudou a conquistar 2 torneios internacionais e foi peça fundamental na campanha que levou o Santos à final do Campeonato Brasileiro. Além disso, foi artilheiro tanto do Brasileirão quanto do Paulistão daquele ano, com 22 gols em cada competição. Em 1984, venceu o torneio Início e trouxe para a Vila Belmiro a Taça dos Invictos, após uma sequência de 15 jogos sem perder.
Mas o auge mesmo veio no Paulistão de 84. Marcou o gol do título contra o Corinthians, levando os santistas ao delírio. Foi o artilheiro isolado da competição, com 16 gols. No início de 1985, Serginho foi vendido ao Corinthians, onde chegou cercado de expectativas. O time era chamado de Seleção Corintiana, mas as coisas não saíram como o planejado. Sofreu com lesões e ainda em outubro daquele ano já demonstrava vontade de voltar ao Santos. Chulapa passou por alguns outros clubes, inclusive na Europa. Na reta final da carreira, ainda defendeu Portuguesa Santista, Atlético Sorocaba e São Caetano. No azulão do ABC, ficou por 3 temporadas, encerrando a carreira em 1993, aos 40 anos. Seu último gol foi marcado em um empate contra a Ferroviária, pelo Paulistão daquele ano, no estádio Anacleto Campanella. Carreira como treinador. Com o fim da carreira como jogador, Serginho Chulapa seguiu no futebol, agora à beira do campo. Em 1994, recebeu um convite especial de Pepe, então técnico do Santos, para ser seu auxiliar. Quando Pepe foi demitido, foi ele mesmo quem sugeriu que Serginho assumisse o comando da equipe. E assim aconteceu. Chulapa virou treinador do Santos e permaneceu no cargo por quase toda a temporada. Mas, como sempre, a intensidade de Serginho também o acompanhou fora das 4 linhas. Em agosto daquele ano, se envolveu numa confusão com o diretor de futebol do Guarani, José Giardini. E em novembro, após uma derrota para o Corinthians, protagonizou um episódio marcante. Desferiu uma baita cabeçada no jornalista Gilvan Ribeiro, do Diário Popular, no vestiário do Pacaembu. Dias depois, acabou demitido do cargo. No início de 1995, teve uma breve passagem pelo União São João de Araras, comandando a equipe no Campeonato Paulista. Mas ficou pouco tempo por lá. O reencontro com o Santos veio em 2001. Na época, Serginho era auxiliar técnico, mas com a saída de Geninho, foi novamente efetivado como treinador. Contudo, após um mês, pediu demissão. Alegou que não aguentava mais as críticas e preferia preservar sua imagem perante a torcida santista. Durante o período em que Emerson Leão comandou o Santos, Serginho ficou afastado. Mas retornou assim que Leão deixou o cargo, em 2004. Quando Leão voltou ao clube em 2008, Chulapa novamente se afastou, assumindo então o comando da Portuguesa Santista. No ano seguinte, em 2009, com nova saída de Leão, voltou ao cargo de auxiliar técnico e chegou a ser interino mais uma vez no Santos. Ao todo, dirigiu o Peixe em 73 partidas, com um desempenho positivo. Foram 34 vitórias, 21 empates e 18 derrotas. Além do Santos, Serginho também teve passagens por outros clubes paulistas como técnico, incluindo o São Caetano e o São Carlense, mantendo-se sempre próximo do futebol, da paixão e do temperamento forte que o acompanharam desde os tempos de camisa 9. Fortuna e patrimônio. Apesar de nunca ter jogado na Europa durante o auge de sua carreira, Serginho Chulapa conseguiu garantir uma vida confortável por meio do futebol. Ídolo de clubes como São Paulo e Santos, ele acumulou respeito e estabilidade, mesmo longe dos salários milionários dos dias atuais. Serginho nunca teve fama de ostentar. Pelo contrário, é conhecido por levar uma vida simples, pé no chão, mais voltada à paixão pelo futebol do que ao acúmulo de bens. Ao longo dos anos, investiu em imóveis e manteve um padrão de vida modesto, ainda que digno de um ex-jogador de ponta. Atualmente, vive no litoral paulista, região que sempre teve seu carinho, especialmente por causa do vínculo histórico com o Santos. Por lá, é comum vê-lo caminhando pelas ruas, conversando com torcedores e até participando de eventos ligados ao clube. Ele também é bem ativo em seu Instagram pessoal, deixando sempre atualizado sobre tudo o que ele tem feito. Embora não existam números oficiais sobre sua fortuna,
Estima-se que Serginho possua um patrimônio elevado, fruto de sua longa trajetória como jogador, técnico e auxiliar técnico. Sua verdadeira riqueza, no entanto, está na idolatria que conquistou dentro e fora de campo, especialmente entre os torcedores do São Paulo e do Santos, clubes em que fez história. Serginho Chulapa é daqueles personagens que ultrapassam o tempo. Com seus gols, sua personalidade forte e seu amor escancarado pelo futebol, escreveu um capítulo único na história do esporte brasileiro. Idolatrado por torcidas, temido por zagueiros e respeitado por gerações, ele é a prova de que carisma e talento formam uma combinação inesquecível. Mesmo depois de pendurar as chuteiras e deixar o banco de reservas, Serginho segue presente no imaginário popular. Seja pelos gols históricos, pelas polêmicas marcantes ou pelo coração entregue ao futebol, sua figura continua viva. Um verdadeiro símbolo da autenticidade no esporte. E aí, você já conhecia toda essa trajetória do Serginho Chulapa? Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Comenta aqui embaixo qual outro personagem lendário do nosso futebol você quer ver por aqui. Até a próxima!